Barbeiro. O nosso assunto de hoje é um assunto sobre liderança, né? E o nosso convidado já está aqui. Ele é autor de uma série de livros. Os seus últimos livros têm o título de O Espírito do Líder, como você está vendo aí, ó. Tá aí, é o Ken O'Donnell. O Ken é um consultor de empresa. O Espírito do Líder é o título do livro. Lidando com a incerteza permanente, publicado aqui pela Integrare Editora, como você vê aí. Esse é o número 2. O número 1 eu tenho aqui comigo também, ó. Tá aqui. Esse aqui é o número 1. O subtítulo desse é Lições para um Tempo Turbulento. Mas o Ken me disse que O Espírito do Líder, Lidando com a Incerteza Permanente, é o seu livro mais recente. Ken, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco. Muito obrigado, Heródoto. Fantástico estar aqui. Muito obrigado. Bom, Ken, essa não é a sua primeira participação aqui no Mundo Corporativo, é a primeira aqui na internet, né? É, muito bom. O mundo está mudando. Está mudando muito rapidamente. Rapidamente. Aí você vai poder, inclusive, acompanhar na Austrália, seu país de origem. Exatamente. Gostaria de poder estar acompanhando você lá já. Ken, vamos falar um pouco aqui, então, o espírito do líder. Quando a gente fala em espírito do líder, a gente sempre imagina o mundo corporativo, e eu gostaria que você, obviamente, comentasse, é sempre um mundo extremamente material. É o mundo do resultado, é o mundo da carreira, é o mundo do ganhar dinheiro, é o mundo da materialidade. Como é que eu vou falar de espírito para um líder que vive nesse cenário que eu acabei de traçar? Talvez mude a linguagem, talvez esse aqui seria o caso, porque o que acontece é que nós temos, obviamente, um mundo em grande, aquecimento muito grande da economia aqui no Brasil, por exemplo. Só que um dos problemas, inclusive essa semana eu estava com uma grande empresa de mineração aqui, multinacional. Eles têm um problema grave pelo aquecimento, né? Que vem grandes construções nos próximos tempos para a Copa, para as Olimpíadas. Mas o que acontece no aquecimento é que as pessoas mais qualificadas começam a ficar mais escassos. Então é necessário fazer alguma coisa para reter as pessoas, e não apenas através de dinheiro. Tem que criar um clima. Aí quando você fala de clima, quando você fala de cultura de uma organização, quando você fala de trabalho em equipe, a cooperação necessária para isto, você está falando de aspectos subjetivos, que não são apenas a capacidade de gerir recursos ou a capacidade de mexer com números, mas é a capacidade de interagir de uma forma mais humana. Aí que está a questão do espírito. Sim. Você acha que esse seria uma característica diferencial de um líder espiritual para um líder material, para um líder que só corre atrás do resultado, porque ele tem uma meta, e se ele não bater aquela meta, ele... Bom, eu participei, não sei, de um sem número de reuniões, de cúpulas, inclusive de ministérios, de gente, ou se tem uma pressão no campo político, dela política partidária, aí as pessoas têm um pouco de temor, de medo, e as decisões são decorrentes disto, ou você tem a pressão dos acionistas e todo mundo correndo atrás para produzir os números. Só que é necessário, sim, esse tipo de pressão, mas o indivíduo, ele não vive apenas baixo pressão. As pesquisas mostram, por exemplo, que as pessoas deixam chefes, não deixam empresas. As pesquisas mostram, por exemplo, que de 80%, numa pesquisa recente que eu vi, 80% das pessoas que têm dificuldade no emprego, a coisa mais difícil é lidar com um chefe que é ruim. Então, chefes ruins nós temos de monte, líderes são poucos. Qual é a diferença, então, entre um líder e um chefe, Ken? Você vê todo esquema de uma organização, independente do número de hierarquias, passa pelo elo, chefe e subordinado. Todos somos chefes, todos somos subordinados, ou muitos de nós somos os dois, né? Então, nós temos que ajeitar isso. Então, a característica principal de diferença é a capacidade, são três. A sensibilidade necessária para lidar com gente. A visão mais ampla da realidade
em uma visão um pouco mais sistêmica, onde você vê as consequências de um prazo um pouco maior e, obviamente, a competência. Você pode ser bonzinho, você pode ter uma visão fantástica, mas se você não é competente na questão do resultado, você está fora, né? Não tem... o resto é meramente acadêmico, como dizem. Eu tenho uma pergunta do Antônio Maria aqui no mundocorporativo@cbn.com.br. Ele pergunta o seguinte, o fator, então, essencial, qual é? É gerar resultado, ou é esse relacionamento, ou é uma junção dos dois? Eu acho que tem que ser os dois, né? Porque você pode, né? Uma boa pergunta para um líder, se as pessoas ficam mais felizes quando você chega ou quando você vai embora. Então, se você chega e as pessoas estão mais aptas, a produtividade tende a crescer. Então, isso afeta os resultados. Agora, se você maltrata todo mundo, você é um ditador, você é um chefão que pisa em cima de todo mundo, você pode até forçar o resultado, mas você não vai ter pessoas por muito tempo, que eles vão buscar outro lugar. Hoje em dia, dinheiro não é suficiente para satisfazer um bom profissional. Ele quer um bom ambiente de trabalho também. Sim. Agora, essa decisão de ter esse líder que você acabou de explicar, não é? Que é uma pessoa envolvente, uma pessoa que tem relacionamento com os seus colaboradores, é uma decisão da empresa? A empresa busca esses líderes? Onde é que ela vai encontrar esses líderes? Hoje em dia, se você acompanha, por exemplo, as empresas que entram de verdade na lista de melhores empresas para trabalhar, porque antigamente dava para, né, bular um pouco os formulários que eles fazem, mas se é realmente um lugar bom para trabalhar, os números mostram retornos até 3, 4 vezes mais que empresas que não estão nessa lista. Então, o que é? É um ambiente onde tem confiança. É um ambiente onde tem respeito. É um ambiente onde as pessoas de chefia, de liderança, têm credibilidade. Eles fazem o que falam. Eles entregam o que prometem. E também é um ambiente onde as pessoas têm uma certa camaradagem. E aí as pessoas se sentem orgulhosos. Então o líder, ele tem que buscar isso. Se a empresa não ajuda a fazer isso, pelo menos não deve atrapalhar. Entendo. Agora, você acha que há uma decisão estratégica de buscar esses líderes? Eu acho que sim. Ela forma esses líderes ou ela busca esses líderes do mercado? Bom, a estratégia hoje em dia não é apenas superficial. Você pode planejar processos, sistemas, esquemas, investimentos, números, pessoas, hierarquias, postos, mas você também tem que planejar a cultura. A parte de baixo do iceberg que você não vê, porque você pode ter o melhor plano estratégico do universo, mas se as pessoas não acreditam naquilo, ele é severamente prejudicado. Se as pessoas sentem que seus valores estão sendo contrariados, eles não vão com a história. E se os relacionamentos são complicados, né, o fator ego, né, quanto isso custa para uma empresa? As brigas, as reuniões que duram mais porque tem muito ego para levar em conta. É imaginável a quantidade de perdas que nós perdemos, as ideias que não saem porque não são da pessoa que é da minha equipe, né? Então o corporativismo bloqueia, o medo bloqueia, tem um monte de freio de mão puxado, então tem que haver atenção nessa parte. O subtítulo do seu livro, desse seu livro mais recente, que nós acabamos de mostrar agora, que é O Espírito do Líder, não é? Lidando com a incerteza permanente, que nós estamos mostrando aí mais uma vez. Eu tenho até uma pergunta aqui mandada pelo Wilson Nist, aqui no mundocorporativo@cbn.com.br. Veja o seguinte, está dito na sua capa, lidando com a incerteza permanente. Como assim incerteza permanente? Incerteza, e que vivemos desde os anos 80, praticamente, num estudo feito pela Associação Americana de Estudantes de Medicina, o crescimento da complexidade, que é exponencial,
E o crescimento do conhecimento humano, não o conhecimento, da capacidade de lidar com a complexidade é linear. Então, a incerteza cresce, a imprevisibilidade cresce conforme a complexidade cresce. É uma lei da teoria de caos, inclusive. Então, vivemos num mundo onde estamos cheios de imprevistos. O clima não é certo, os empregos não são certos. No ano passado, eu participei de um congresso de RH no México. Tinha 2.500 executivos. Eu perguntei para eles, quantos de vocês, que o México foi muito mais afetado pela crise que o Brasil, quantos de vocês terão seus empregos daqui 5 anos? Ninguém levantou a mão, menos uns 30, 40. Aí vocês, que são? Vocês são servidores públicos, não são? Então, então ninguém tem certeza sobre o seu emprego, ninguém tem certeza se sua empresa vai continuar existindo, porque a gente vê a absorção, fusão aqui, fusão ali. É um mundo está aflorando complexidade. Então, se eu não... nisto, são 3 coisas. Eu tenho que lidar comigo, nessa complexidade toda, com esses imprevistos todos. Não adianta eu ter um plano muito focado, eu tenho que ter contingências já pensadas. Eu tenho que lidar com os outros que também estão acontecendo, suas cabeças estão passando por dificuldades, e a situação. Por exemplo, eu estou bem, meus colaboradores estão assim resistentes, e a situação é uma grande oportunidade, eu tenho que lidar com isso. Eu estou mal, minha gente está muito assim cooperativa, mas a situação é uma grande ameaça. Como é que eu faço? Então, uma química. Eu não acredito, por exemplo, os 7 passos para você ser um excelente líder. Não tem receita. Não tem receita. Não tem receita. Ficou famoso, hein? Na área corporativa, muita gente ficou... 8 passos para ser feliz, 10 passos para ir para o paraíso. Vai. Não é tão fácil. É complexo. Sim, sem Nossa dúvida. vida é muito Agora, complexa. veja, a primeira questão que você levantou é a questão da pessoa consigo mesma. Não é verdade? Quer dizer, no mundo de incerteza, eu suponho que os turbilhões psicológicos, existenciais, devem ser maior em nossa época do que era no passado. Né? Então, pela quantidade de informações que nós temos, as coisas nos afetam muito mais. Então, eu tenho que primeiro eu tenho que acertar a mim, antes de poder acertar o meu grupo, é isso? Por exemplo, se na confusão eu perco minha cabeça, isso vai afetar aqueles que dependem da minha cabeça, né? Então eu preciso aprender a ser um pouco mais centrado. Eu preciso aprender, eu preciso ter um senso de identidade, quem eu sou, o que eu tenho, quais são os meus valores e que é importante para mim, qual é a minha base, meu eixo principal de operação. Eu tenho que ter um senso de propósito, o que eu faço. Então essas 2 coisas me dão um senso de direção, uma bússola. Né? E não adianta se pautar pelo relógio hoje em dia, tem que ser bússola, tem que por onde eu vou, por onde nós vamos. E a sabedoria está na rapidez da resposta. Né? Quão rápido eu consigo responder a um novo arranjo de fatores. E aí isso distingue o líder, a rapidez de sua resposta. E se é adequado ou não, aí o tempo diz. Mas pelo menos eu tenho que esboçar respostas adequadas. Posso entender então que há uma diferença entre sabedoria corporativa e cultura corporativa? Tem. A sabedoria é o último passo da sequência. Dados são crus, informação tiramos de dados. Conhecimento tiramos da informação, entendimento tiramos do conhecimento e sabedoria tiramos do entendimento. Então, é o fim. Se eu sei o que, tudo bem. Se eu entendo quando, como, tudo bem. Se eu entendo porquê, é um pouco mais profundo. Se eu entendo como, mais profundo ainda. Agora, a sabedoria, quando é que eu vou falar? Como é que eu vou decidir isso? Quanto tempo eu tenho para enfrentar essa... É a aplicação prática de tudo que eu sei.
Agora, quem estava acompanhando o seu raciocínio, às vezes me parece um pouco que está parecendo que é uma religião. Fazer isso, É uma religião isso, né? de você... Esses preceitos todos, eu digo, espirituais, esse espaço, não tem nada a ver com religião isso. Não, é uma questão, por exemplo, de entender que... Estou até falando isso para as pessoas terem, ficar bem claro para quem está nos acompanhando aqui. Não, mas aí, hoje em dia, esse tipo de papo não é incomum nas empresas, como você está dizendo. Como é que nós lidamos? Porque, por exemplo, toda empresa quer equipes de alto desempenho, hoje em dia. Como fazer isso? Na marra? Pagando salários exorbitantes apenas? Não, tem que haver um pouco de humanidade, né? Porque nós passamos uma grande... Eu acho que é uma questão de colocar um pouco de sensatez humana de volta nessa questão. Você acredita que tem que haver, além da questão econômica e financeira, uma causa? O que a gente poderia traduzir num propósito da empresa, ou numa visão da empresa, ou alguma coisa que vai além simplesmente da minha materialidade, do meu contato material com a empresa, até mesmo da admiração que eu tenho pela marca da empresa, ou trabalhar nessa empresa me enche de orgulho, ou pode não me encher de orgulho, mas digo, eu espero que encha. Há uma grande diferença entre incentivo, que é a cenoura que é colocada na frente do nariz do burro, e motivação, que é uma coisa pessoal entre o que você é e o que você faz. A cenoura é aquele lá, se você alcançar essa meta, eu vou te dar um pouquinho mais. Não, mas burro aí eu ponho a moeda um pouquinho mais pra frente. O burro nunca alcança a cenoura, ela está sempre na frente, né? Ele vai andando. E aí, a ideia de simplesmente usar incentivos para promover as pessoas é uma coisa, assim, paternalista, se você analisa bem. Então, como é que eu faço com que a pessoa se engaje? O problema não é planejamento estratégico, é execução estratégica. Como você executa? Você precisa de engajamento das pessoas. Você precisa de que chamamos em inglês accountability, seria a prestação de contas. Você precisa da pessoa comprometida em prestar contas. E você precisa que as pessoas estejam focadas, né? Então, tem que ter um foco que inspira, que puxa. Senão vem outra distração, rapidamente a pessoa vai para um lado, outro lado. Mas foco não é suficiente, tem que ter a vontade. Eu posso querer ser grande cantor de ópera, mas eu canto como sapo, então preciso de capacidade também. Então capacidade, competência para fazer o que tem que fazer, vontade, que é uma coisa que não compra, é impossível comprar a vontade. Não, nem atrair, você pode até tentar as pessoas, mas a vontade é uma coisa que nasce do próprio indivíduo. E foco, essas três coisas driblam o caos. Agora, Ken, de um lado então tem essa preparação das pessoas, essa sua formação, para que ela possa participar com esse espírito que você está descrevendo. Mas não tem que haver o correspondente da empresa, e vou usar também um termo em inglês. A empresa não precisaria ter compliance, a empresa não poderia ser movida, não teria que ser movida também por uma integridade, né? Para que eu pudesse acreditar naquilo que ela está me propondo, e ela faz exatamente aquilo que ela diz que faz. Hoje em dia você vê muito isso acontecendo naquelas empresas que se envolvem na sustentabilidade, por exemplo, social, ambiental. Pode ser no momento, no início eles fazem isso porque todo mundo está fazendo, tem que fazer seu balanço social, tem que mostrar que estão bonzinhos em relação à sociedade, em que estão inseridos com o meio ambiente, que não estão danificando, etc. Mas o que eu tenho visto em muitas ocasiões é que esse tipo de envolvimento acaba engajando as pessoas de outra maneira, que eles não vão lá para o trabalho só para trabalhar, para ganhar dinheiro, mas eles vão lá para ajudar o mundo. Isso eu tenho visto. Ou eu tenho trabalhado numa grande empresa de tintas, né, que inclusive é a maior do mundo. Profissionalmente eu estou orientando na América Latina seu programa de liderança.
E eles mudaram a ideia, para acompanhar a sua pergunta. Nós não somos uma fábrica de tintas, estamos levando cores para as vidas das pessoas. Eu já sei qual é a empresa que você acabou de citar. Então, É a Tintas Coral aqui no Brasil. Então, exatamente. AkzoNobel é o nome da empresa. Da empresa da qual Coral faz parte. Então, eles levar cores para as vidas das pessoas. Qual é a diferença você levantar de manhã, arrastar-se para a empresa, um funcionário, eu vou lá para fazer tinta? Não, eu vou lá para ajudar a levar cores para as vidas das pessoas, não é melhor? Muito melhor. Mas as pessoas acreditam nisso? Não, eles vão lá, eles pintam a bexiga, não? Eles pintaram lá aquelas casas. Sim. Então eles vão lá, voluntários, vão para uma favela, pintam. Eles são voluntários, os próprios empregados. Eu vi uma vez outra situação, eles montaram uma escola dentro da própria fábrica, no chão da fábrica, montaram uma escola, onde os próprios funcionários eram parte do corpo de professores. Então eles observaram, parecia uma gaiola, a escola, com os alunos que eram os próprios filhos dos funcionários estudando ali. Mas aos poucos, eles todos se engajaram com isto. E era algo mais, eu não vou para trabalhar lá para fazer, sei lá, pistões, não, ou, sei lá o que eles fazem lá, ou válvulas. Eu vou lá para ajudar a ensinar os nossos filhos. Então, isso é uma... Quando a gente fala de esse tipo de espírito, nós precisamos para ter um futuro um pouco diferente. Agora, você acha, esse caso que você citou, dessa empresa, é um caso isolado ou você acha que isso permeia, de certa forma... cada vez mais. As corporações do mundo, de uma forma geral? Cada vez mais estão. Por exemplo, esse livro nasceu porque eu estava com o presidente do segundo maior empresa de alimentos do mundo, que também é o segundo maior de detergente, você vai saber o que é, qual é, a Unilever. Sim. Eu estava com o presidente da Unilever para a Ásia Pacífico. Na época do tsunami, ele não teve dúvida, porque eu estava lá, nós estávamos numa conferência, ele me convidou, ele convidou todos os seus diretores e presidentes do grupo para ir para Sri Lanka para ajudar as vítimas, onde acabaram de morrer 40 mil pessoas. Então imagine, presidentes de empresa, diretores de empresa arregaçando mangas, limpando, organizando, devolvendo um pouco de dignidade para essa gente que tinha perdido tudo. É um desastre horrível. Mas o que aconteceu, nós conversamos que nesse tudo, ele mesmo colocou o nome do programa que ele, depois dessa intervenção, ele criou o nome do programa Quem Sou Eu, afinal das contas. E a grande frase dele era, não podemos fingir mais que não temos nada a ver com isto. E aí nós conversamos, então vamos criar esse livro era para ser publicado pela Unilever na Ásia. Mas ele deixou essa empresa e foi para a AkzoNobel. Aí vai. Então ele disse, nós precisamos fazer alguma coisa para levar para aqueles que são pretensos líderes de posições onde tem gente dependendo de sua decisão, competências um pouco mais sutis que simplesmente de números e de gestão. Entendo. Ken, eu posso entender, então, pelo que você está dizendo aqui para a gente hoje aqui no mundo corporativo, que mais do que funcionários da minha empresa, eu estou querendo que sejam cidadãos que trabalham na minha empresa. Já não é mais colocação isso. Excelente, porque assim como na escola eles tentam levantar a consciência de cidadania, esse trabalho de cidadania social ambiental é um trabalho permanente até o fim da vida, cada vez mais urgente e importante.
como é que eu posso ser útil? Aí eu fiz essa pergunta, voltando àquela pergunta para os executivos lá no México. Quantos de vocês terão seus empregos daqui 5 anos? Eu fiz a pergunta de outra forma. Se vocês forem úteis para esse mundo daqui 5 anos, o mundo terá lugar para vocês? Aí todos levantaram. Não, tá bom. Então a consciência de se eu participo, se eu sou um pouco mais útil para esse mundo que simplesmente tirar, aí o mundo, segundo Goethe, né, o universo conspira a favor. Ou a favor ou contra. No caso aí, conspiraria a favor, sem dúvida alguma. Bom, Ken, essas questões então que você está levantando são questões, portanto, de grande atualidade, eu diria. Né? E de certa forma até pressionadas pelas transformações que nós mesmos criamos. É que as fórmulas, eu me lembro, por exemplo, tecnologicamente o mundo duplica a sua capacidade, especialmente no mundo de informática, a cada 20 meses. Quer dizer que muitos cursos técnicos, no terceiro ano o indivíduo o que ele estudou no primeiro ano já não vale mais. Então o mundo precisa buscar outras alternativas, inclusive modelos de liderança, modelos de gestão, modelos de negócio, modelos de financiamento, modelos econômicos, porque os que nós temos podem não servir, porque estão arraigados ainda na visão utilitária, né, da Revolução Industrial. Sim. Agora, te pergunto o seguinte, quando uma empresa assume um compromisso como esse, né, dizendo, olha, nós não somos uma fábrica de tinta, né, nós somos uma pessoa que leva a cor para a sua vida, que é uma questão conceitual. Né? Uma coisa é fabricar tinta, uma coisa é material. Quando eu digo eu levo cor para a sua vida ou para a sua casa, etc., é uma questão conceitual. Dizendo, a sua vida vai mudar porque nós podemos colocar cor na sua vida. Quando uma empresa dessa decide por uma situação como essa, ela decide globalmente ou não? É um risco, sim, porque ainda geralmente os acionistas, sabe, eles pouco interessam a filosofia da empresa, pouco interessa. O que interessa é o que entra nas suas contas, no caixa. Alguns não, alguns realmente são filântropos, inclusive. Os maiores ricos do mundo parece que estão uma onda de filantropia, né, entre eles. Bill Gates, Warren Buffett, etc. Mas, enfim, se você é capaz de ajudar o mundo e ainda ajudar o meio ambiente, ajudar a sua gente, ajudar as famílias de sua gente e ainda mostrar um resultado positivo, é muito melhor que simplesmente mostrar um resultado positivo e não ajudar em nada. Né? Então, é um risco, né, nesses níveis, porque não é normal. Você acha que, diante dessas questões todas que estão relacionadas, especialmente com o aquecimento global e com as mudanças às quais nós mesmos provocamos no planeta, nós não temos outra alternativa? Não. Ou nós fazemos isso, ou nós fazemos. Não temos alternativa. Porque se não fizermos, não vai ficar bom. Estamos dando tiro no pé. Tiro no pé. Então, eu acho que diante do conjunto de fatores, e aí podemos ser muito... Não é necessário, assim, fazer isso e perder dinheiro. Eles falam do triple bottom line, né? Se você ganha, a empresa ganha, o mundo ganha, mas tem vários bottom lines. Você, como indivíduo, cresce, já que nós passamos uma grande parte das nossas vidas no trabalho. Eu vejo cada vez mais a busca por cursos desse tipo, né? Temos um outro, profissionalmente estamos conduzindo um programa de liderança com a maior empresa de telecomunicações do planeta. O segundo maior, não sei, quase maior, do que é Telefônica. Aí estamos com suas lideranças, os top 1.200, e o curso é autoliderança. Eu ser um líder de eu mesmo. Esse é que é o curso que eles querem. Então, há uma busca, sim.
E há uma força de pressão, de circunstâncias, de buscar alternativas. Tá certo. Ken, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua presença conosco. Muito grato e, obviamente, os seus livros estão todos nessa linha, certamente farão um sucesso que fizeram no passado. Muito obrigado. Muito obrigado, Heródoto. Um bom dia a todos. Igualmente, muito obrigado. Bom, aí está a participação de Ken O'Donnell, que é autor de vários livros. O mais recente é esse que você está vendo aí, olha. Ken O'Donnell, Lidando com a Incerteza Permanente. Esse é o livro número 2. O número 1 eu tenho aqui também, tem o mesmo título, Espírito Líder, só que o assunto é outro. Lições para Tempos Turbulentos, publicados pela editora Integrale. Bom, essa entrevista que você acabou de acompanhar aqui agora vai ficar aqui à sua disposição, né? Já vista que ela foi ao vivo, mas ela foi gravada para a internet. Então você vai poder ver, ouvir, quantas vezes você quiser. Se você quiser passar o link também você pode passar. Perguntas, comentários, críticas, tudo aqui no blog do Barbeiro que sou eu. E quero até dizer a você também o seguinte, a entrevista vai ser editada, vai ser colocada no Jornal da CBN no final de semana. E se você gostou dessa entrevista e de outras, eu gostaria de pedir a você que me ajudasse a divulgar o conteúdo aqui do Mundo Corporativo. Como? Na internet. Mas não é para mandar spam para ninguém, porque você manda spam, o cidadão simplesmente deleta, né? Então, se você conhece pessoas que gostam desse assunto, acho que esse assunto vai ajudar alguém, ou vai inspirar alguém, ou vai provocar transformação em alguém, você então passa aí o nosso endereço só para essas pessoas. Você diz, olha, clica lá no cbn.com.br, no blog do Barbeiro que sou eu. Até quarta que vem, às 11 da manhã, ao vivo aqui. Até mais. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro.